Quando falamos em Pedro Álvares Cabral, é muito comum que logo associemos esse navegador ao descobrimento do Brasil, como se ele tivesse feito uma expedição apenas para isso. Mas o que poucos conhecem é a missão dada a esse fidalgo em complementar o legado de Vasco da Gama na Índia, e como a disputa pelo domínio do comércio de especiarias fariam os canhões portugueses cuspir fogo de modo avassalador no outro lado do mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o lado oculto de Pedro Álvares Cabral e a missão indiana portuguesa. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. No século XV, Portugal inicia um grandioso movimento de expansão marítima ao longo da costa africana e do Atlântico. Aquilo que começou com uma cruzada no norte da África, com a conquista de Ceuta, ia cada vez mais atingindo localidades mais distantes. E nesse sentido, a expansão portuguesa ao além-mar tinha um intuito tanto de cruzada como também comercial, visando o muito rentável comércio de especiarias. E antes de começarmos a história da expedição de Cabral à Índia, é importante que se saiba o real valor da especiaria naquela época. Hoje em dia, é comum pensarmos as especiarias como meros temperos para dar um sabor a algum alimento e que qualquer um pode comprar no mercado. Mas no século XVI, elas eram muito usadas com funções medicinais. Os remédios no medievo eram preparados por boticários que misturavam ervas e soluções para procurar a cura de enfermidades. E, ao contrário de muitas misturas que eram mero placebo, as especiarias tinham e ainda têm um efeito prático que é comprovado até hoje. A noz moscada, por exemplo, tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antidepressivas e antibacterianas. O cravo da Índia é analgésico, combate infecções, afasta insetos, é anti-inflamatório e até mesmo desperta o desejo sexual. O gengibre minimiza dores musculares, atua como anti-inflamatório, ajuda a aliviar a cólica menstrual e a enxaqueca. E a canela tem propriedades antivirais, antibacterianas e antifúngicas. Ou seja, se hoje em dia, com o desenvolvimento de tantos medicamentos e de tantas pesquisas científicas, as especiarias ainda são usadas e são comprovadamente eficazes para o combate de dores, imagine o seu valor em uma época que a medicina não era tão avançada. E isso, aliado ao fato de serem extremamente resistentes a grandes períodos de estocagem, proporcionou o comércio mais próspero do planeta. Dependendo do local de revenda, 100 gramas de especiarias eram mais valiosas que 100 gramas de ouro. E é nesse âmbito que o rei Dom Manuel envia Vasco da Gama com a missão de chegar às Índias e estabelecer um ponto de comércio de especiarias. E a ida de Vasco, por si só, já é um feito incrível. Vasco da Gama chega a um novo oceano e alcança um subcontinente após contornar um outro continente inteiro para comerciar com um povo completamente estranho. Essa aventura, por si só, já é maior que os Argonautas de Jasão ou da Odisseia de Ulisses, mas que, diferente desses, aconteceu na vida real. E isso inspira Camões dos Lusíadas, em que Vasco da Gama, junto de sua tripulação, são observados pelos deuses do Olimpo, que atrapalham e auxiliam aqueles homens que atravessam metade do mundo para dilatar a fé e o império. Vasco tem feitos dignos de um herói, mas feitos não por um semideus, e sim por um português de carne e osso. No entanto, a chegada de Vasco da Gama de volta a Portugal, por mais que seja imensamente celebrada, não é bem sucedida financeiramente. Por mais que ele tenha provado que era sim possível aos portugueses chegarem na Índia e comerciarem lá, a ausência de metais preciosos na transação deixou o Samorim de Calicut decepcionado, e os comerciantes árabes convenceram o governante de que a tripulação de Vasco era apenas piratas e meros mercadores, ao invés de representantes de um rei. Assim, o rei Dom Manuel se prepara para enviar uma poderosa esquadra para negociar com Samorim. E dessa vez, a esquadra seria chefiada por um fidalgo chamado Pedro Álvares Cabral. E aí,
é importante que percebamos a natureza da viagem de Cabral. Vasco da Gama teve um papel importante ao demonstrar ao mundo que era possível alcançar a Índia por mar e mais conseguir voltar. Mas a esquadra de Pedro tem um propósito diferente. Nela, a intenção era corrigir os erros da viagem de Vasco e demonstrar aos reis do Oriente o que havia de melhor no reino de Portugal. Assim, o rei Manuel equipou 13 robustas naus, lindamente adornadas com muitas riquezas, armas e belíssimos indicativos da Ordem de Cristo. Nunca antes se viu tamanha pompa partindo em uma expedição. Até a partida de Cabral, as expedições eram meramente exploratórias ou de caráter militar. Mas a de Cabral era agora uma autêntica missão diplomática. Precisava exibir a riqueza e o prestígio de Portugal. Eram 1.500 homens em 13 navios com muitas riquezas para comerciar. No entanto, a expedição enfrentaria muitos desafios. O primeiro desafio foi quando a primeira nau com 150 homens desapareceu à noite na altura de Cabo Verde. Provavelmente, acabou sendo desviada por ventos desconhecidos, de modo que esses marinheiros nunca mais foram vistos. E Cabral, indo por uma rota ocidental, acabou por avistar, em 22 de abril de 1500, o Monte Pascoal, naquela que chamou a Ilha de Vera Cruz, hoje conhecida como Brasil. E aí entra um ponto interessante. Por que Cabral rumou ao Ocidente quando na verdade navegava rumo ao Oriente? E se o intuito era chegar à Índia, por que navegar para o Brasil? Isso só aconteceu porque Vasco da Gama, em sua primeira viagem, ao navegar mais distante da costa da África, avistou nos céus aves que pareciam rumar para a terra firme. Os portugueses, com ampla experiência de navegação, sabiam identificar os sinais de terra firme no ar, nos pássaros, nas algas marinhas, nas ondas e de vários outros modos. E assim, Vasco previamente orienta Cabral a, na próxima viagem, procurar as terras a oeste pertencentes a Portugal. E assim, Cabral desembarca no Brasil. Sobre os detalhes da descoberta do Brasil, trataremos em um vídeo mais específico aqui no canal no futuro. Após um período que repararam as embarcações, fizeram algum escambo, colheram pau-brasil e celebraram uma missa, Cabral envia um dos navios de volta ao monarca português para informar a descoberta do novo território, contendo inclusive a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. E assim, no dia 2 de maio de 1500, a expedição precisou rumar da Bahia em direção ao seu principal objetivo, a Índia. Mas a travessia pelo Cabo da Boa Esperança foi extremamente dificultosa. Os marinheiros enfrentaram uma terrível tempestade que fez naufragar 4 navios, entre eles uma caravela comandada por Bartolomeu Dias, o responsável por dobrar o Cabo da Boa Esperança mais de uma década antes, e agora ele mesmo morria nesse cabo. E nisso foram perdidos 380 homens. E como se não bastasse tudo isso, outra nau pertencente a Diogo Dias, irmão de Bartolomeu Dias, se perdeu das demais embarcações, acabando por descobrir Madagascar. Mas, apesar de todas as dificuldades, as naus portuguesas finalmente alcançaram a Índia. E agora, portando riquezas e pompas dignas de um reino. Assim, Cabral acerta com o Samorim o estabelecimento de uma feitoria portuguesa na Índia, de onde a coroa portuguesa teria prioridade na transação de especiarias. Mas isso, naturalmente, despertou a ira dos comerciantes árabes que queriam manter o seu monopólio no comércio de especiarias na Índia. E é aí onde Pedro Álvares Cabral comete o seu maior erro. Na Índia, confiando na proteção do Samorim, ele estabelece uma feitoria não em uma fortaleza, como os portugueses sempre faziam. Cabral, pelo contrário, se limita a estabelecer um armazém na própria cidade, perto do porto, onde ele tentaria trocar as mercadorias com os mercadores asiáticos. Na mentalidade de Cabral, como estavam em um território do Samorim e sob a custódia e amizade do líder da região, eles estavam seguros para comerciar à vontade.
E assim, vendo a fragilidade do assentamento português, os comerciantes árabes decidem atacar a feitoria portuguesa sem que o Samorim fizesse nada para impedir. E assim, em um ataque surpresa, mais de 50 portugueses foram mortos, entre comerciantes e alguns frades franciscanos levados para evangelizar os indianos. Indignado com tamanha barbaridade, Pedro Álvares Cabral exigiu explicações do Samorim em como ele permitia que bárbaros atacassem os protegidos do rei sem qualquer penalidade. E como o governante ficou absolutamente indiferente, Cabral decidiu dar uma resposta tanto aos árabes como ao próprio Samorim. Cabral ordena a invasão dos navios dos árabes, assaltando as cargas dos mercadores rivais, e ordena a execução de 600 mercadores árabes, o equivalente a 12 mercadores árabes para cada português morto no assalto. E ainda não satisfeito, Cabral, em fúria pelo desprezo do Samorim, ordena o bombardeio de Calicut, que é bombardeada pelos navios portugueses por um dia inteiro. Para o historiador William Grindley, os portugueses perceberam que eram poucos em número e que aqueles que viriam à Índia nas frotas futuras também estariam sempre em desvantagem numérica. Então, essa traição deveria ser punida de forma tão decisiva que os portugueses fossem temidos e respeitados no futuro. Era a sua artilharia superior que lhes permitiria realizar esse objetivo. Os canhões portugueses submeteram Calicut e o Samorim, assim, deu a exclusividade a Portugal no comércio das especiarias. No entanto, o retorno de Cabral a Portugal foi extremamente conturbado. Os portugueses tiveram muita dificuldade em achar ventos na volta e a viagem acabou demorando muito além do previsto, com o custo de muitas vidas humanas dos marinheiros que morriam pelo caminho. Mas, em termos comerciais, a viagem foi um completo sucesso. Cabral não só estabeleceu uma feitoria, como ainda retornou com um lucro de 800% de sua viagem. Ou seja, por mais que dos 13 navios abarrotados de riqueza para impressionar o Samorim só tenham voltado 4, o carregamento desses 4 tinham mercadorias de valor suficiente para ter construído uma frota de 91 navios abarrotados de riquezas, tamanho lucro com as especiarias. Podemos imaginar quanto teria sido o lucro se fossem todos os 13 navios enviados voltando cheios de especiarias. Isso ajuda a explicar o porquê de Portugal ter demorado quase 30 anos até começar a se preocupar com o Brasil, tendo focado inicialmente na Índia. O comércio com a Índia era extremamente lucrativo. Mas, apesar do sucesso financeiro, havia ficado ressentimento com o ocorrido. 50 portugueses que sobreviveram a tempestades bravamente em uma viagem de meio mundo tiveram a vida ceifada pela negligência do Samorim, que havia prometido proteção. Assim, os portugueses consideram que não navegaram meio mundo para serem desrespeitados. E assim, Dom Manuel prepara uma esquadra própria para ser comandada por Vasco da Gama para se vingar do Samorim. Essa esquadra, dessa vez, não tinha a pretensão de ser cordial ou estabelecer bons laços com o chefe indiano, mas de punir o ato de desprezo com a qual ele tratou os portugueses. Essa era a chamada Esquadra da Vingança. No entanto, Dom Manuel opta por nomear Vasco da Gama como líder da expedição e não Pedro Álvares Cabral. E Pedro, revoltado por não aceitar não ser o líder da empreitada, é punido por Dom Manuel, sendo excluído da expedição como um todo. E a partir dessa exclusão, Pedro Álvares Cabral é praticamente esquecido da historiografia portuguesa. E ele foi esquecido de um modo que em Portugal, até o século XIX, ninguém mal sabia quem ele tinha sido. Seu túmulo, inclusive, era relegado, com o túmulo da sua esposa chegando a ter mais pompa que o dele. E aí, entra alguns pontos que poucas vezes paramos para pensar. Cabral não saiu de Portugal apenas para descobrir o Brasil. Na verdade, o Brasil era uma rota muito marginal em comparação com seu real objetivo. Os navios de Cabral
não estavam repletos de bugiganga como costumamos aprender. Na verdade, estavam abarrotados com riquezas suficientes para impressionar os reis do Oriente, e mais, com pólvora e munições suficientes para que apenas 4 deles bombardeassem uma cidade indiana por um dia inteiro. E por fim, que Vasco da Gama quem descobriu o Brasil. Ele percebeu o Brasil a milhares de quilômetros da costa, percebendo as ondas do mar, o cheiro das algas e o jeito das aves no céu. Ele, na verdade, quem descobriu a existência do território e indicou o caminho a Pedro Álvares, que, de fato, foi o primeiro a chegar no território. Mas o primeiro a percebê-lo, se assim formos considerar, foi Vasco. Muitos brasileiros tendem a analisar a história do Império Ultramarino Português de forma como se o Brasil fosse o centro de tudo. Mas o Brasil não era o objetivo central no início dos descobrimentos. E tamanho lucro do comércio com a Índia ajuda a explicar o porquê. Na verdade, o Brasil não foi o centro sequer da viagem de Cabral. Imaginamos modernamente que os portugueses viajavam pelo mundo incólumes para transacionar tempero, mas na verdade eram viagens arriscadas, com inúmeros navios naufragando, vidas sendo ceifadas por tempestades e maremotos em aventuras e travessias quase mitológicas, feitas não por semideuses, mas por homens de carne e osso, por homens de ferro em navios de madeira. E os portugueses submeterem uma cidade inteira a meio mundo de casa só mostra o quanto a valentia e o espírito comercial e cruzadístico estavam intimamente ligados na mentalidade quinhentista. Algo que o homem moderno talvez nunca seja capaz de compreender completamente. E você, conhecia esses detalhes da viagem de Pedro Álvares Cabral? O que mais te surpreendeu? Então deixa aqui o seu comentário e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Assim, você vai poder se aprofundar e conhecer cada vez mais a história ibérica.